boa noite. Hoje falando sobre o tipo 6 do Eneagrama. Povo animado, povo animado. A gente tá ao vivo, né? No Instagram e no Facebook. Pessoal chegando, pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Como o formato do Instagram ele é esse formato lateral, eu vou fazer no Facebook também, tá? Então, se vocês verem aí alguém que não está assistindo e que queira assistir, não tem Instagram, né? Então tá no Facebook também, porque a gente deixa gravado lá. Boa noite, queridos Everson, Nani, Marli, todo mundo. Obrigada por estarem aqui. Hoje nós vamos falar de um tipo da tríade dos mentais. O querido, maravilhoso e meu parceiro de jornada tipo 6. É engraçado porque uma vez eu estava falando na rádio e fazendo um programa sobre o tipo 6, né? Então eu fazia programa de muita coisa, tal, e um dia eu fui falar só sobre o tipo 6. E aí uma moça que estava falando ao vivo comigo falou assim: "Ah, tá na cara que você é tipo 6, né, Yara?" E eu falei: não sou, errou." Porque eu tenho muita identificação com esse tipo, embora eu seja um tipo 4, né? Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, queridões. Linda noite para você também, Everson. Oi, Nani. Nani é uma 6 sexual. Os 6 estavam lá no grupo vibrando, né? Dando pulinhos lá e tudo bem. Me falem se vocês estão ouvindo bem. Obrigada, Nádia. Eu dei uma paradinha na rádio agora porque eu não estou conseguindo fazer programa ao vivo, né? Eu não estou saindo por conta da pandemia. Então, assim que terminar a pandemia e tal, eu volto, porque também para fazer só programa gravado e não interagir com as pessoas, enfim, tá? Então, segue a gente aqui no Instagram, no Facebook e tudo mais. Olá, pessoal do Facebook. Vejam aí se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu abrir aqui a câmera. E vamos lá. Algumas coisas que eu queria falar para vocês inicialmente. Obrigada, áudio tá bom, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês inicialmente, e que é assim, que eu vou bater nesta tecla. O Enneagrama tem um diferencial, de muitos diferenciais que ele tem, que é ser um caminho psicoespiritual. Então, um caminho psicoespiritual, ele tem ali, né, duas estradas que nós seguimos. E claro que para a gente começar, né, a gente começa falando de psicologia, a gente começa falando de comportamento, mas isto não é o Enneagrama. Isso é um começo. Por quê? Porque ele te leva para a tua essência, certo? Tem gente que já está careca de saber disso e tem gente que não. Então, eu sempre vou nivelar por quem está começando no Enneagrama. Se você só considera no Enneagrama uma ferramenta de tipos, ele não tem nenhum diferencial em relação a outras ferramentas de assessment de empresas, de MBTI, de PI, de outras coisas que qualquer pessoa trabalha quando está trabalhando em mundo corporativo. A grande diferença do Enneagrama são muitas, né? Pela profundidade, pelo nível de cura que ele traz, mas levar você para o Deus que mora dentro de você, para o seu estado de essência. Então, a gente não, às vezes, sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu vejo muita gente falando assim, Yara, mas o medo da ribimboca da parafuseta é igual o medo do parafuso da chave de roda da bicicleta 20?
a gente precisa prestar atenção de o quanto a gente supervaloriza e fica como uma criança fazendo perguntas curiosas, absolutamente mentais, e eu não estou falando isso só para o tipo 6, mas aquelas perguntas infantis que não servem para nada. Então, vai aqui, né? Eu sei que o povo dos meus grupos lá já me conhece, sabe que eu sou bastante assertiva, mas vai uma bronquinha aqui. Ninguém me pergunta da coragem, da fé, né? Que são virtude e ideia santa. A gente precisa prestar atenção se a gente não está dando uma excessiva atenção para o ego. E se esquecendo de percorrer esse caminho, que é o caminho para a nossa essência. Tá? Olá, olá Portugal, Alessandra que está aí, olá povo que está chegando, sejam muito bem-vindos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o Enneagrama não é de ninguém. Não é o meu Enneagrama versus o seu Enneagrama. O Enneagrama é um caminho sagrado que traz a sabedoria do absoluto, que traz um caminho de união, né, de não dualidade, que cura as nossas polaridades, que integra sombra e luz, que faz com que a nossa parte divina cada vez mais esteja à mostra, esteja evidente. O Enneagrama leva a gente à nossa conexão com o Deus que mora em nós, né? Então, tem uma coisinha aqui no meu olho. Então, cuidado quando vocês ficam só perguntando e perguntando da ribimboca da parafuseta, mas os 6, e aí ficam perguntas só relacionadas a ego, a personalidade. E a gente sabe, medo todo mundo tem, né, pessoal? Medo todo mundo tem. Medo disso, medo daquilo, medo da chuva, medo X. O tipo 6 tem medo. Medo de ser, tá? E quanto mais medo, menos confiança a gente tem na vida, em nós, em algo maior. E repito, se você escolheu o caminho do Enneagrama e diz assim, mas eu não acredito em nada maior, você vai conhecer 30% do Enneagrama. Porque o Enneagrama é um instrumento psicoespiritual. Depois eu vou dar uma olhada aí, tá? E vou responder as perguntas que vocês estão falando, tal, formação. Vai ter formação de Enneagrama comigo online em março, tá, pessoal? Março, para a Alessandra que está perguntando, aguarda, porque vai ter aí o caminho da essência do Enneagrama em março. Aguarda aí que a gente vai lançar, tá? E o tipo 6, que tem como a paixão o medo, e como a essência uma grande coragem, sempre costumo dizer que é um titã do Enneagrama, em especial, ele vai ter muito mais medo quando ele acha que pode contar só com ele mesmo. Então, para todos os tipos 6 que estão aí assistindo, se você acha que você pode contar somente com você, se você acha que você está sozinho na vida, que não existe mais nada, que nos momentos de dificuldade ninguém segura a tua mão, que você não sente que tem ali um colo verdadeiro para se aninhar, mesmo que você não possa ver esse colo, mesmo que você não possa, mesmo que não seja um colo real, concreto, né? Disso que a gente pode apalpar e sentir, você vai ter medo mesmo. E o medo, a gente já tem muitas informações sobre o medo. Ele vem da barriga da mãe. Então, a primeira coisa, se você quer fazer um trabalho psicológico profundo, dá uma olhadinha, se você tem aproveita se você tem sua mãe e seu pai vivos, tal. Vai olhar, né? Vai investigar. Eu vou cair aqui em constelação, obviamente, claro, não tem como. Vai investigar como é que foi a tua gravidez, a tua gestação da tua mãe,
Como é que foi tudo isso? Primeira coisa, tá? E a gente sabe que o medo é desenvolvido na barriga da mãe em primeira instância e depois vem outros momentos do ponto de vista psicológico, enfim, e tudo mais. E de novo, né? Medo todo mundo tem. O que que difere o medo que a gente fala, que é primo irmão da ansiedade, né? É aquele medo que paralisa, que passa uma corrente pelo corpo, que é uma coisa, a gente já sentiu isso em algum momento da vida, né? E, e é um medo paralisante. Por isso que a gente diz que quando a gente fala do tipo 6, a gente fala de um tipo que precisa do corpo e que precisa, em especial, da barriga. Porque por ser um tipo mental, né? E eu não estou fazendo aqui, pessoal, uma live inicial, tá? Eu estou falando de uma maneira que, até porque eu prometi lá para os meus queridos lá do WhatsApp, né, que pediram a live hoje do tipo 6, então a gente está falando de uma abordagem um pouquinho mais avançada, tá? Eu até vou falar um pouquinho das características do tipo tal, mas primeiro eu queria dar um overview aqui do que é o tipo 6, do ponto de vista do que de tanto que a gente fala, que é o enraizamento, que é o grounding, que é quando o 6 ele tem um medo, medo, e ele perde corpo, tá? Ele vai perder o corpo. Por quê? Porque se ele tivesse ali no coração uma barriga, só né, sentindo no coração, lembra que a paixão ela é um vício emocional, ela vem do emocional inferior. A gente está falando do coração. Ele sente, é como se o coração ficasse ali flutuando, sem nada, sem um lugar para ele se apoiar. E esse apoio é visceral, esse corpo esse apoio é da barriga. Então, o tipo 6 ele precisa muito dessa questão do corpo, porque ele começa a vibrar, vibrar e vibrar na cabeça, entra no corpo, entra na ansiedade, a ansiedade no corpo, para o 6, ela fica até tem um torpor, né, que vem assim na ponta dos dedos, nas pontas dos pés. Ele perde chão, você perde chão. Por isso que a gente fala muito da barriga, né, de ir para a barriga, de ir para o visceral, de ir para aquilo que é corpo. Beleza. Então, a gente sabe que este medo, pessoal, e hoje eu tô falando aqui de psicologia, estou falando de enneagrama, estou falando de espiritualidade e vou falar de constelação, tá? Então tem um montão de coisas aí para falar desse tipo mais lindo, maravilhoso, né? Quando a gente fala, né, desse medo que o 6 sente, de novo, eu tenho medo disso, daquilo. O 6 tem medo. Tem medo de viver, tem medo de ser, né? Ele sempre acha que não dá, né, para ter prosperidade, para ter sucesso, ele vai ter uma tendência negativista em relação ao medo de ser todas as coisas. Então, é claro que a gente diz em psicologia que 90% dos nossos medos são criados na nossa cabeça, como crenças muito poderosas, e que, obviamente, isso vai para o coração. Então, não faz sentido. O tipo de mecanismo de defesa que ele tem, que é a projeção do medo que ele sente dentro dele e que vai para fora, não faz muito sentido. De um ponto de vista espiritual e pessoal também. Por quê? Porque ele precisa entender que ele está ali projetando tudo aquilo, né? Os 6 têm um medo mental que é muito interiorizado. E ele é um tipo que tem um dom, que é um dom especial, importante, que, na minha opinião, neste nome, nesta classificação, nesta nomenclatura, ninguém tem. Eu acho que outros tipos vão ter alguma coisa parecida, mas que não é exatamente isso, que se chama intuição. E intuição, para mim, nada mais é do que ouvir a voz de Deus. O 9 em presença, ele sabe a ação certa porque ele também ouve a voz de Deus e é como se
É como se ele abrisse o coração dele para ouvir o que Deus quer dele, é diferente. Né? O 4 tem um tipo de leitura que é do emocional e que a gente conecta coração com coração. Então, tem tipos que têm alguma coisa, mas que é um pouco diferente disso que o 6 acessa, que é um tipo de intuição, né? Que é de verdade ouvir a voz de Deus dentro de vocês. E se você usa o Enneagrama e não confia no sagrado, e se você usa o Enneagrama como 6 em especial, e você não pensa na fé e não acessa esta fé, então precisa se aproximar da tua essência. É importante que você se aproxime dela. Por quê? Porque a gente está falando de um caminho, porque a gente está falando de algo que nos conforta, assim como é a origem para o 4, como é a esperança para o 3, como é a liberdade para o 2, né? Como é o amor para o 9. A gente está falando daquilo que já existe dentro de nós. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um 6, né, que acessa a coragem, essa coragem ela vem do coração. E essa coragem é a fé. Né? A coragem e a fé caminham ali, né? Significa confiar que você não está sozinho. Nunca. E eu também gosto de dizer que significa ter um entendimento muito profundo de que, em essência, nós somos indestrutíveis. Em essência, nada de mal pode nos acontecer na nossa jornada de alma, na nossa jornada espiritual. Então pensa comigo, se você é um tipo 6. Nos momentos de mais dificuldade, de medo, a tua fé aparece? Ela vem? Você sabe, no teu íntimo, lá dentro do teu coração, você sabe que tem algo maior que te protege? E que não só te protege, como conduz a tua vida. E nesse momento você percebe que não está sozinho, que o medo é só um caminho para te levar para este lugar que me sustenta. E aí eu volto quando eu comecei aqui falando, né? Eu vejo muito tipo 6. Ah, mas o medo do verde e amarelo combinado com o azul, ele é diferente? Me explica a diferença do medo que combina do rosa com o roxo e verde? Nós estamos falando do que aqui? Eu tinha uma moça aqui, eu tinha uma amiga minha que ela falava assim, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do quê? Enneagrama não é só uma ferramenta de tipologia. O Enneagrama é um caminho sagrado que mostra o nosso DNA. Outro dia eu fiz uma live e falei também. Ah, Yara, mas essa coisa da caixinha, do rótulo, do protótipo me incomoda. Então, isso não é culpa de ninguém. Aliás, tem, né? Tem, porque tem muita abordagem ainda que fala somente do Enneagrama da personalidade. E aí você acha que é um rótulo mesmo. Você acha que é caixinha mesmo, que está encaixotando todo mundo em número. Eu já vi muita gente falando, eu não sou um número. Mas não é mesmo. E o Enneagrama te diz que você não é isso. Ele te diz que você é um ser divino. Então, para quem acha que Enneagrama rotula, eu digo para você, conheça o Enneagrama completo. Conheça o Enneagrama psicoespiritual. Gente, isso é muito importante. Tá? Por quê? Procura, você quer conhecer Enneagrama? Procura um professor que fale do Enneagrama completo, que vai te mostrar o caminho da tua personalidade para a tua essência. Não fique na personalidade querendo entender o medo. Sobe, vai para a fé, tá? E a gente fala o seguinte, né? Você não sabe o teu tipo?
Yara, eu estou na minha dúvida aqui entre o 6 e o 8. Dá para saber e para sentir isso também através da essência. E pergunta para você, né? E é claro que o Enneagrama funciona, mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente tem que ser honesto em relação à nossa personalidade. O que eu preciso mais? O que toca o meu coração? É coragem ou é a inocência? A gente também consegue fazer essa pergunta para a nossa essência, que já mora dentro de nós, intacta, pura. Eu acho que é um lado nosso que está dentro de nós e que traz um tipo de amor, que é um tipo de amor gigante. Porque ela, em momento algum, ela se deturpa, ela se corrompe, ela está pura. A nossa parte divina está dentro de nós, pura, 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 esperando para ser acessada. E ela, como a parte de Deus que mora em nós, sussurra as palavras de Deus no nosso ouvido. E é preciso que você, como 6, comece a ouvir, comece a entender um pouco mais sobre isso. Porque o 6, quando está com medo, ele se desorganiza, né? Ele fica muito, ele perde corpo, ele treme. Tanto o fóbico, tanto o 6 fóbico quanto o contrafóbico. E algumas dicas, né, para o 6. Tomou uma decisão, não volta atrás. Tomou uma decisão, não fica perguntando para todo mundo, mas o que você acha, hein? Mas o que você acha, hein? Mas o que você acha, hein? Tomou uma decisão, vai para a vida. Se o 6 entra em dúvida, a dúvida é a grande espiral de queda de consciência que ele tem. Ele vai perguntar, às vezes, sei lá, no trabalho, né? Ele vai perguntar de um projeto de RH lá para o chefe da TI, porque ele precisa de cada vez mais segurança. Entrou na dúvida, perdeu consciência e aí não é legal, tá? E o medo é tão poderoso que muitas vezes o medo acaba concretizando tudo aquilo que assusta a gente. E hoje a gente fala muito de um estado nas constelações que é estar no estado do ponto zero, sem polarização, permitindo que o medo ele coexista junto com a nossa esperança, com a nossa fé, né? A gente não consegue extinguir, extirpar, acabar com o medo. Ele existe para que a gente possa sempre buscar um trabalho de compensação. Tudo na vida funciona em compensação. Então, em lugar de sentir medo, né, medo da decepção, quando a gente acolhe e reconhece esse sentimento, a gente se sente mais em paz, a gente se sente mais feliz. É preciso ter a consciência de que eu estou com medo. E aí buscar o corpo. E aí canalizar esse medo. E aí a gente consegue, câmera da verdade, transformar o medo em poder. Quando a gente canaliza esse medo. O ponto zero, ele é dinâmico, tá? Um dia ele está num lugar, no outro dia ele vai significar uma outra coisa. A gente começa meio que a surfar na vida. A intenção de todo mundo, do ponto de vista sistêmico, é esse ponto zero. E não é ficar tolerando tudo o tempo todo. A gente tem um sistema de compensação. Quando vier o medo, acolhe, acata, respira, vai para o corpo, enraiza e canaliza esse medo. Eu estou aqui, né? Vem a força, né? Pega esse medo e transforme em energia de ação. E use o dom que você tem, que é ouvir a voz de Deus através da tua intuição, que na minha opinião os 6 têm muito, 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 muito.
São grandes guerreiros. Coragem vem de coração. Quando a gente consegue colocar amor naquilo que faz, é um baita líder, né? De uma liderança que tem uma força absurda. Quando ele sai do mental, só da cabeça, eu vou falar uma coisa que manda tudo às favas e vai aqui, ó. E vai aqui no coração. Vai aqui. Ele sai dessa energia mental, né, de ficar me perguntando quantos tipos de medo o ser humano pode ter. Para de estudar o medo. Estuda a coragem. Faça perguntas sobre a coragem. Use a sua intuição. Ouça a voz de Deus em você. Todos nós podemos fazer isso. Saia do modo criança, de se desorganizar porque está com medo. Porque está com medo de ser, porque está com medo de conseguir, porque está com medo de realizar. E para não se realizar, se sabota, né? Se sabota, se desconstrói, se desorganiza, como diz a Lumena, se desorganiza todo e fica com aquele medo que é o medo que vem lá da barriga da mãe. E, né, o 6, em personalidade, ele vai ser alguém, é o detetive, né, do Eneagrama. Vou falar um pouquinho das características dele. Ele é bom para identificar risco, óbvio, né? A gente fala de alguém que é cauteloso, que é prudente, à exceção do 6 sexual dominante, que é o contrafóbico, que sai fazendo, para tirar logo da frente. O 6 contrafóbico, ele fala, vou fazer logo que é para acabar o medo. Ele vai sempre buscar informações, é muito responsável, né? O 6 autopreservação é muito doce, muito gentil. Ele vai buscar a coesão do grupo, ele vai buscar tudo aquilo que é inclusão, porque é uma das maneiras de ele se sentir mais seguro, inclusive. É extremamente confiável, é muito fiel, né? Ele é atento e ele vai identificar riscos. Tem 6 aí contrafóbico, né? Ele tem esse mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa de pegar tudo que são as preocupações internas dele, né? Agressão, perigos que ele imagina, medo com relação ao outro, medo em relação ao que está interno, né? Ou a tudo aquilo que está externo também, e ele transforma tudo isso em coisas concretas que ele tem que evitar lá agora. Ele pega tudo isso que está aqui, por isso que ele é um tipo bastante imaginativo, é isso? Ele imagina. Só que o 6, ao contrário, por exemplo, do 4, que também é bastante fantasioso, o 6 imagina, mas ele imagina uma desgraceira danada, que vai dar tudo errado. Né? E aí, gente, como assim? Aí não dá, aí perde corpo e vai passar por todo aquele processo que eu falei para vocês, tá? Então, vocês gostam muito de falar assim, eu faço o meu dever, eu faço aquilo que precisa ser feito. Lúcia, você está perguntando se o 6 social dominante é contrafóbico? Não, ele costuma ser fóbico. Se é social, né? SC que está escrito aqui, tá? Social, em geral, a gente usa SO, tá, Lucinha querida? E presta muita atenção, né? Vocês, principalmente que vieram de outras escolas, tal, para entender que o que domina você é a coragem. Porque senão você fica muito 6 sexual é contrafóbico, querida. Ele vai, tá? Tem a raiva dele e aí você vê muito 6 sexual pelo olho dele, né? Ele vai. A diferença entre o 6 sexual e o 8, que eu sei que vocês perguntam muito. O 8, ele vai organizar e controlar tudo. O 8 vai querer sempre entrar num estado de
de tirar do caos e organizar e fazer com que tudo funcione. O 6 sexual, quando ele está em crise, ele desorganiza. Vem um surto e ele não tem essa organização do 8, de colocar cada coisa na sua caixinha no controle. O 6 sexual, eu vi um 6 sexual uma vez tendo uma crise dentro de uma empresa, ele era o presidente da empresa, ele podia ter a crise que ele quisesse, né? E aí ele desorganiza, e eu vejo muito que ele se torna, o 6, em geral, tá? Mas o 6 sexual também, não é que, às vezes não é só que ele é só negativo, ele é do contra. Ele é do contra, ele vai do contra na empresa, ele vai ser muito aquele do contra. Então, eu estou falando coisas aqui da personalidade, pessoal, para que vocês se policiem em relação a isso, né? Para que vocês possam ter um policiamento. Eles vão ser muito contraditórios, né? Forte e fraco, medroso e corajoso, né? Confiante, mas ao mesmo tempo desconfiado. Né? O 6 e o 4 são os tipos que no subtipo mais se diferem, tá? Eles mais vão ter muita diferença. Ao mesmo tempo que ele é defensor, ele é provocador, ele é doce e amargo, ele é agressivo e passivo, ele é crente e sexo, ele é crente e cético, ele é meigo e é hostil, ele vai sempre estar ali nessa polarização. E é justamente essa polarização que tira o chão dele, tá? Em geral, o 6, quando ele está com medo, e é engraçado, né? O medo é um sentimento pueril, pessoal. Passou, Marcela? Você teve uma crise, Marcela, de 6 sexual? Crise de 6 sexual não é brinquedo não, viu? Ela é bem... É punk. Nossa, gente, eu tô com uma luz aqui que tá me fazendo suar absurdamente. Tá um calor aqui em São Paulo. Quando vocês têm medo, quanto mais medo, é porque ele sente que ele está muito sozinho. Ele sente que é ele por ele mesmo. Ele não sente que tem alguém ali que pode dar colo para ele, que ele pode ser ajudado. Ele sente que ele está sozinho nessa vida e de um ponto de vista muito ampliado. Isso pode, muitas vezes, remeter o tipo 6 àquela criança que também não conseguiu desenvolver o sentido de confiança. Por quê? Porque ela teve ali uma vivência ou algum registro que pode ser real ou não, mas de pais que não tinham muita autoridade, né, que não tinham confiabilidade. É muito comum que tipo 6 fale na infância que eles tiveram algum castigo que eles não entenderam, que eles perderam esse referencial e eles ficaram com muito medo de serem castigados. E aí eles internalizaram ali uma crença que o mundo é muito ameaçador. Eles não tiveram, muitas vezes, né, esse conforto. E aí eles gerou uma crença neles de que tem perigos, de que o mundo é uma selva, de que tudo é muito difícil, enfim, entendo. E aí a gente sabe, pessoal, que tem muitos trabalhos em relação à criança. Tem trabalhos sobre a criança ferida de todas as formas que você puder imaginar hoje existem no mundo. Mas eu também defendo, e nas constelações isso é muito legal, que a gente começa a entender, quando a gente vai tomar pai e mãe, que para os 6 é um processo fundamental. Se der tempo, a gente faz uma vivência aqui, tá? No finalzinho, a gente faz uma meditação. Me falem aí se vocês querem meditação, por favor. Ou se vocês querem que eu fique falando aqui, ou se vocês querem tirar alguma dúvida que eu chame vocês. Me fala aí o que vocês querem. O pessoal aqui também. Bom, quando a gente está falando do medo, a gente entende o seguinte. A atenção do tipo 6, ela vai para amplificar o perigo, né? E aí ele começa a pensar
em todas as estratégias de como é que eu posso prevenir essas ameaças do mundo, como é que eu posso, né, tratar o medo, a dúvida, essa explicação e essa imaginação toda para o presente e para o futuro, para controlar o que é interno e o que é externo. É um tipo de controle. Mas é aquele tipo de controle que está baseado em uma crença de que o mundo é perigoso, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou conseguir me prevenir, eu não sei se eu vou conseguir me prevenir das ameaças. E o que a gente precisa entender é que em estado de essência nós somos, né, nós somos indestrutíveis. É. Secretamente, muito lá dentro, vocês têm um desejo de encontrar apoio e segurança. Só que ele vai buscar esse apoio e segurança fora. Quando, na verdade, vocês pensam que travou, né? Quando eu fico parada assim, vocês acham que travou. Esse encontro do apoio e da segurança está na parte divina que mora dentro de você, chamada coragem de Deus, chamada fé. E essa semana eu vou contar para vocês. Eu tenho muita identificação com 6. Eu falei no comecinho que no meu programa da rádio todo mundo chutava que eu era 6. Quando ninguém sabia meu... Lá atrás ainda ninguém sabia meu tipo. Todo mundo falava assim, ah, olha, você tá falando do 6 com a paixão. Nossa Senhora, meu Deus do céu. É nítido. Essa semana, eu vou dizer para vocês, foi uma semana péssima. Tudo errado, as coisas que deveriam dar certo não estão dando, prestador que está tendo que mudar, e coisas trocadas, problema X. Cara, eu chamo a fé. Eu chamo e falo, é agora. E eu não estou pedindo que ninguém faça por mim. Eu faço a minha parte. Me dê orientação. Me deixa intuir o que eu preciso fazer. Eu não peço, eu agradeço, sou muito grata. Mas a fé vem, né? O Marcelo está falando, quem não gosta de apoio e segurança? Todo mundo gosta, Marcelo. Alguns não. O 8 muitas vezes não precisa, o 1 também não. Agora, o 6 não é que ele gosta, ele precisa. É diferente. O radar dele, isso é muito inconsciente e é muito profundo. O radar dele vai ser sempre na busca de apoio e segurança. Em especial, 6 autopreservação, que é o mais fóbico, é o que mais traz o medo e que vai muito, muito, muito ser doce, gentil, né? E ele vai estar sempre buscando apoio e segurança em tudo, tá? Então, a autoconfiança do 6, ela acaba sendo, esse é o ponto, né? Todo mundo gosta de apoio e segurança, mas a autoconfiança do 6 acaba sendo mais baixa, né? E ele, muitas vezes, ele não confia no próprio raciocínio dele. E aí vem o medo de ameaça, medo de dúvida, né? Ele vai ser muito, muito lutador, muito guerreiro pelas convicções dele, por aquilo que ele é convicto, mas ele, no fundo, no fundo, no fundo, falta acreditar mais nele mesmo. Por quê? Porque ele receia tomar decisão, tá? Mas eles também não querem que outra pessoa faça isso. Por isso que eu falei que ele é contraditório, né? Eles vão consultar a autoridade, né? O 6 vai ter muito medo de autoridade. O 6 é aquele que, se o chefe fala sexta-feira à noite, ó, segunda-feira nós vamos conversar logo cedo, sábado e domingo ele já não dormiu. As pessoas, todo mundo fica ansioso, mas o 6 em sábado e domingo ele já fica, né? Por quê? Porque ele busca certeza, ele busca segurança o tempo todo. E aí o chefe fala um trem desse, aí ele faz assim, tá? Ele vai acabar fazendo um pouco disso. Quando a gente fala da lealdade sistêmica do 6, a gente está falando de ou copiar, né? E para mim tudo é sistêmico. A gente sabe que a gente vem nesta jornada aqui chamada vida
Nós lá em outro plano, nós estamos em virtude, né? Quando a gente está em outro lugar, a gente está em virtude, a gente está em espírito, a gente tem uma jornada espiritual. Quando você fala, quando, né, algo maior diz a você, olha, você vai descer, vamos embora, bora que você vai descer. A gente vai esquecendo, né? A gente vai desconectando todas as virtudes nessa espiral de esquecimento e de viagem aqui para a Terra. Nós chegamos aqui no nosso ego. Nós chegamos, na verdade, ainda num estado angelical, no ponto 5 da mandala das estações espirituais, que é a quarta estação espiritual. Por isso que a gente diz que o bebê, quando nasce, no sufismo, a gente fala que durante 40 dias não deixa muito ele ir para a rua, não deixa muito ele ficar com outras pessoas, porque quando nós nascemos, a gente nasce ainda num estado angelical até retornar nos primeiros 40 dias até a primeira estação espiritual, a estação da alma animal, totalmente no ego, estamos aqui para começar a nossa jornada. E a última virtude a qual você se desconecta para chegar aqui é a virtude pela qual você faz a sua passagem de vinda e é a virtude pela qual você tem acesso ao caminho de volta para casa. É como se aquele fosse o atalho que faz com que você se lembre, se recorde de quem você realmente é. E para o tipo 6, né, existem lembranças, lembranças de muito medo, lembranças de guerra. Todo tipo 6, na minha opinião, é um guerreiro. E é um guerreiro dos mais corajosos. E eu não falo isso para agradar ninguém, não. Eu falo isso porque é. Porque tem uma força que trabalha dentro dele que é inesgotável, tá? Pessoal, para avisar, hoje eu estou falando do tipo 6, tá? Hoje é uma live do tipo 6. Se a Beth está perguntando, tal, amanhã eu posso falar de algum tipo da tríade dos corporais, ou 8, ou 1. Vejam aí o que vocês preferem, o que vocês colocarem. Se a Beth tiver ainda, eu posso falar do 1, mas eu preciso que vocês me definam, tá? Lúcia, o que é tomar pai e mãe? Lúcia querida, o Tyson, se você tiver aí, entra no Facebook, coloca depois, hoje ou amanhã, um link para a Lúcia do vídeo do que é tomar pai e mãe, tá? Vamos respirar profundamente, se acomodar na cadeira. Esse exercício é para todo mundo, não é só para o tipo 6. Esse exercício, essa atividade, essa meditação, é uma meditação para o momento que nós estamos vivendo. Tyson, só amanhã a gente fala, só para não esquecer de botar ali um link para a Lúcia, que está no Facebook, perguntando sobre tomar pai e mãe, tá, querido? Obrigada, viu? Esse exercício é para canalizar o nosso medo para a força, né? Para canalizar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de incertezas, de crise política, né? O Covid já deixou de ser uma crise sanitária, o Covid é uma grande crise mundial e aqui no Brasil uma crise profundamente política. A incerteza, a falta de trabalho, o medo de não ter comida na mesa. E do ponto de vista da medicina germânica, esse medo de não ter comida na mesa pode causar problemas do fígado e do estômago. O medo que vem muito originário do autopreservação, que é um medo animal, de não tomar, não ter o bocado para eu tomar, o bocado que é meu, a comida que é minha.
eu não tomar o bocado que é meu. Esse medo da falta, né, esse medo da falta de recursos que a gente está vivendo agora, e isso vai reverberar ainda por muito tempo na nossa ancestralidade, né, isso vai passar, tá? Vai passar para a nossa ancestralidade. Então, todos os trabalhos que a gente fizer agora, a gente evita que todos os nossos descendentes copiem esse modelo do que nós estamos vivendo agora, tá? Então, por isso que esse exercício é para todo mundo, né? Respirem profundamente. Quando nós falamos do medo, é necessário tomar corpo, enraizar. Então, continue respirando profundamente, muito profundamente. Muito profundamente. Quem teve problemas de estômago, isso está relacionado ao medo de não ter o seu bocado de comida. Então é bom fazer o exercício e todos os outros. Respire profundamente. Senta do lado direito, teu pé direito, na tua perna direita. Uma energia que vem da terra, que vai subindo. Sobe pelo teu corpo. Uma energia como a luz. Escolha aí uma luz. Qual é a luz que você vê e sente subindo dos teus pés? E do teu pé esquerdo, da mesma forma. Com os dois pés apoiados, a sola apoiada em qualquer superfície, no chão, na cama, no sofá. Apoie os teus dois pés. E sinta que dos dois vem uma energia que sobe pela sola, que sobe, vai pegando, vai tomando as tuas pernas. Mexa levemente os pés. Essas duas energias do masculino do lado direito e do feminino do lado esquerdo, elas sobem e vêm até a tua barriga. E dentro da sua barriga, essas duas energias se unem numa energia maior, quase concreta, quase física, visceral na sua barriga. E que toma e que preenche, traz quase que um peso na sua barriga, algo muito concreto. E o seu coração, no momento em que ele está aqui vibrando, é como se ele sentisse agora o chão, ele se apoia confortavelmente em cima dessa energia. E essa energia, ela envolve o teu coração internamente. Respira, respira profundamente. Essa energia te leva a sentir algo novo, uma emoção nova. E à sua frente, agora, você coloca o seu pai e a sua mãe. Não importa se eles estão vivos, se eles estão mortos, se você conheceu ou não. Coloque à sua frente o seu pai e a sua mãe biológicos. Eles foram o canal
para você chegar até aqui. Eles foram apenas e tão somente o canal que, através do abraço e do amor, gerou você. Olhe para o seu pai, para sua mãe e apenas honre, encostando o teu queixo no teu peito e dizendo: eu honro vocês. Mas ao meio, no centro, mais um pouco para o alto do seu pai e da sua mãe, no alto, como se algo estivesse no meio da cabeça do seu pai e da sua mãe, centrado, atrás, maior. Algo maior está ali. Algo maior que é responsável, que rege, que organiza, que conduz a tua vida. É ali. Ali está a fonte da tua coragem. E sim, é muito importante a conexão com pai e mãe, por tudo aquilo que muita gente já sabe. Mas a conexão com esse ser maior, com a fonte, com tudo que representa o grande mistério da vida, é a conexão da coragem que ressoa dentro do teu peito. Olha para esse ser maior, logo atrás do teu pai e da tua mãe. E deixa que fios saiam do teu coração e se conectem com essa divindade, com este grande avatar. E receba coragem, mais. Resete teu sistema. Receba um sinal mais forte de coragem. Apenas receba. E agradeça. Conecta teu coração, não é a cabeça. Não é a cabeça. Conecta o teu coração. Coloque a mão. Receba pela mão. Veja qual é o canal emissor. É para a tua mão e da tua mão você leva para o teu coração essa coragem. Receba. Fortaleça o teu sinal. Fortaleça as tuas antenas receptoras. Nas constelações nós temos grandes antenas receptoras. A conexão vem das antenas. A conexão vem com o divino. Intua. E nós só intuímos quando nós esvaziamos a mente.
Mente barulhenta não ouve a voz da intuição. Pare de querer ser um especialista em medo. Seja um especialista em coragem e fé. E siga adiante, porque você tem a coragem de um guerreiro no teu sangue. Isso vem de um DNA de alma. De muitas pessoas que guerrearam muito. De gente muito grande. De gente muito corajosa. Gente que matou e gente que morreu no fronte, na guerra, lutando por uma causa. Este medo fica no passado. E você deixa este passado para trás. Aceitando tudo como foi. Olha agora para um grande campo de guerreiros e guerreiras, homens e mulheres muito fortes, cada um do seu jeito, com dores, gente muito corajosa. E diga para eles: eu sou um de vocês. Eu sou uma de vocês. E eu realizo o que vocês não conseguiram realizar. Eu realizo o que vocês não puderam realizar. Com a força da minha coragem. Honre a todo o campo sistêmico de guerreiros e guerreiras, encostando teu queixo no peito. E dizendo: todos vocês fazem parte do meu sistema. Eu sou uma de vocês. Com muito orgulho. E muita gratidão. Eu existo porque vocês viveram. Vocês podem descansar em paz. Respire profundamente. Respire profundamente. Sinta a coragem no teu coração. Vocês são especialistas em coragem e fé. Vocês são os guerreiros do amor, os autênticos guerreiros do amor, que unem o coração à ação, que trazem a coragem como DNA de alma. A coragem é um tipo sanguíneo para vocês. Nunca, jamais vocês podem se esquecer disso. Vocês são os guardiões
das portas do céu. Os guardiões. Agradeço por vocês estarem comigo aqui em quase 1h30. Quero dizer que a gente vai começar a experiência, a viagem do Destrave Sua Vida, preço super popular, 3 meses comigo, encontros, nós vamos ampliar os encontros online por conta da pandemia. Se inscrevam, o preço é muito inclusivo. Destrave a sua vida, tá? Tem o link lá na bio. 3 meses comigo, numa viagem espetacular, em eneagrama, constelação, crenças, carreira, trabalho, doenças. E muita constelação e muita meditação. Agradeço por vocês estarem aqui. Live de 6 é sempre uma live de muito coração, de muita emoção. Gratidão ao nosso campo sistêmico de guerreiros, gratidão aos nossos ancestrais, gratidão aos meus ancestrais guerreiros índios, de tanta força, de tanta força. Nós precisamos de força neste momento, que a gente mantenha os pés no chão, que a gente possa se manter presente. Domingo tem live, os 9 tipos do Eneagrama e o estado de presença. Nós precisamos de presença neste momento, para a gente não pirar, para a gente não errar mais, para a gente não se perder. É uma oportunidade para a gente subir consciência, mas nem todo mundo está conseguindo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada, Facebook. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada por todo o carinho que vocês me dão. É muito carinho e eu recebo aqui e saio dessa live muito energizada também para curar os meus medos.